Bom dia, professor. Bom dia, caros irmãos. Dando sequência ao nosso trabalho dentro da história da igreja, hoje nós abordaremos um dos pais que fazia parte do grupo dos três capadócios. Em especial, abordaremos a pessoa de Gregório de Nissa. E o escopo do nosso trabalho é apresentar um resumo da vida de Gregório de Nissa, do seu pensamento teológico, e a partir disso contrastá-lo com a confissão de fé de Westminster. Então, a questão inicial que segue é: quem foi Gregório de Nissa? Gregório de Nissa foi um dos pais da igreja do século IV, que juntamente com seu irmão Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzo foram conhecidos na história da igreja como os grandes capadócios ou os três capadócios. Eles receberam esse nome visto que os três se originaram da cidade de Capadócia, que ficava ao sul da Ásia Menor, território que atualmente pertence à Turquia. Gregório de Nissa nasceu por volta do ano de 335 na cidade de Neo-Cesareia, e toda a sua infância e juventude se deu nessa cidade. E ele foi educado segundo o costume e o regime da Pandeia, que era um tipo de homeschooler da antiguidade. Ele foi educado tanto na cultura clássica grega, conhecendo os principais pensadores filósofos da Grécia, como também literatura, geografia, matemática, aritmética. Então ele recebeu uma forte educação e também foi educado na retórica. Então não foi porque ele foi educado em casa que ele não teve uma boa educação. Até mesmo porque o seu irmão Basílio de Cesareia foi um alto mestre, um grande acadêmico, segundo os padrões da época, que eram altíssimos. Posteriormente, depois na sua idade adulta, Gregório ele segue um caminho distinto dos seus familiares. Ele era de uma família abastada, rica, cristã, e a maioria dos seus irmãos, que não eram poucos, ele fazia parte de uma família grande e de 4 homens e 6 mulheres, e a maioria dos seus irmãos eram muito religiosos e seguiram o caminho do monasticismo, incluindo a sua irmã mais velha Macrina, e o seu irmão mais velho, homem, Basílio de Cesareia, que adotaram o monasticismo. Porém, Gregório não segue o caminho do monasticismo. Ele prefere se casar, e ele se casa com uma mulher chamada Teosébia, e ele não segue o caminho do monasticismo, diferente dos seus irmãos, contrariando a sua família. Mas pelo fato de ser influenciado por Macrina e por Basílio de Cesareia, ele não perde o contato com o monasticismo, tanto que na sua velhice ele abraça o monasticismo, que é o que nós veremos depois. E também Gregório ele não segue o caminho do seu irmão Basílio, que era o atual bispo da cidade de Cesareia. Ele prefere trabalhar e ele se torna um retórico profissional em sua cidade. Então ele não segue o caminho eclesiástico a princípio. Porém, devido às turbulências no ministério de Basílio de Cesareia, que combatia fortemente o arianismo, e pelo fato do imperador Valente abraçar a causa ariana, Basílio se vê forçado a nomear vários bispos dentro do contexto ali da Ásia Menor, e ele indica o seu próprio irmão para ser o bispo da cidade de Nissa, e a contragosto, Gregório de Nissa se torna bispo da cidade de Nissa. Os primeiros anos do seu bispado, lá na cidade de Nissa, eles foram tranquilos, mas não demorou muito, e apesar de ter assumido o bispado em 372, já em 376, Gregório de Nissa é deposto do seu bispado. E ele fica até 378 exilado
Porém, com a morte de Valente, que apoiava a causa ariana, Gregório retorna. E quando Gregório retorna, ele também é surpreendido pela morte de seu irmão, que ocorreu no final desse ano de 378. Então, nós podemos dividir a vida de Gregório de Nícia em dois momentos: antes de Basílio e depois de Basílio, porque depois de Basílio, Gregório ele assumiu uma postura diferente. Anteriormente, a crítica disse que Gregório não era uma pessoa muito dada aos trabalhos de um pastor. Ele era mais acadêmico, mais contemplativo, ele era mais da literatura, entendeu? Só que agora ele passa a participar de maneira mais efetiva do pastorado, dos concílios não, né? Porque depois tem posteriormente o concílio de Constantinopla, mas das reuniões dos pensadores, porque eu digo isso porque Gregório ele adotou o partidarismo niceno, ou seja, ele apoiava a causa nicena juntamente com seu irmão a favor da doutrina da Trindade e contra os desdobramentos também da controvérsia de Ário, que era aquele herege que afirmou que Jesus Cristo era a principal das criaturas, mas não era igual ao Pai em essência, né? Mas era a principal das criaturas, era um logos menor, correto? Então, juntamente com Gregório Nazianzo e Basílio de Cesareia, esse pai capadócio, Gregório Nissa, também bateu contra Ário e os desdobramentos da heresia de Ário, e junto eles abraçaram o legado de Atanásio, que foi o campeão da ortodoxia naquele período do século IV. Então, depois da morte do seu irmão Basílio de Cesareia, ele passou a ser mais ativo, ele passou a ser mais operoso com relação à sua vida de pastor e com relação à causa do partido niceno. Mas no final da sua vida, depois de se manifestar no Concílio de Constantinopla, em 381, não se há muito mais notícia de Gregório de Nissa. Ele se afasta das suas atividades pastorais, se reclusa, abraçando o monasticismo, e os historiadores julgam que ele morreu ali em 394. Então, não se sabe a data que ele morreu, porque ele realmente foi muito eficiente em abraçar o monasticismo. E é no final da sua vida que ele escreve as suas principais obras. E é aqui que nós passamos a comentar sobre qual era o pensamento desse pai da igreja. Gregório de Nissa, para a gente entender um pouco do pensamento dele, a gente tem que aprender e falar um pouco do contexto desse pensador. Nós sabemos que no século IV a igreja não era mais uma religião, aliás, o cristianismo não era mais uma religião clandestina. Depois do imperador Constantino, nós sabemos que em 313, né, houve o Edito de Milão. E a partir daí, a igreja não era mais constantemente perseguida pelos imperadores romanos e havia uma certa paz. Uma paz que nunca foi desfrutada por ninguém. Tanto que no primeiro concílio de Nicéia acontece algo histórico, que o próprio imperador Constantino é quem convoca a igreja para que eles possam deliberar acerca da questão da Trindade e combater a controvérsia de Ário, e ele custeia tudo. Então, o que estava acontecendo ali era algo assim que nunca fora visto, porque sempre era a igreja sendo massacrada, perseguida pelos imperadores romanos, mas agora o próprio imperador dizia que o cristianismo era o cimento do seu império. Então, assim, que a igreja também era
especial para o Império Romano. Então, dentro desse contexto, a igreja ela estava se tornando a religião oficial do Império Romano, e isso se concretiza oficialmente já mais à frente por meio do imperador Teodósio. Então, à medida que a igreja vai se tornando a religião oficial do Império Romano, a igreja vai se tornando cada vez mais, vai se igualando, recebendo mais influência e se tornando cada vez mais como um império. Então, assim, a igreja que antes ela atuava à parte do Estado, agora ela estava quase caindo e chegou até a cair no erro de ser um instrumento estatal, né? Uma parte, um membro que fazia parte não mais do Cristo vivo, ressurreto, que é o cabeça da igreja, mas um membro ou corpo do Império Romano, digamos assim. Então, nesse contexto, agora a igreja não estava mais preocupada em fugir, em declarar o cristianismo perante as feras, como Policarpo e como Justino Mártir e esses grandes pais da igreja que enfrentaram duríssimas perseguições. Agora, a grande questão era como a igreja ia receber aqueles que, na última perseguição do Império Romano, lá de Décio, caíram, como a igreja ia receber essas pessoas, os apóstolos. E também a outra questão era como a igreja resolver as suas questões teológicas, visto que a igreja não estava mais preocupada em correr da perseguição, né, e sobreviver. Agora havia espaço para o pensamento teológico, havia espaço para os grandes pensamentos a respeito da pessoa de Cristo e da Trindade. Então esse era o contexto no qual Gregório de Naziano está inserido. E nesse contexto se levanta Atanásio, que nós conhecemos a história, já foi falado anteriormente, mas é interessante a gente comentar novamente, porque os herdeiros legítimos da causa nicena são os 3 capadócios, e são eles que levam adiante aquilo que Atanásio levou a vida inteira combatendo, que era o arianismo. Então, diante desse legado que nós encontramos os 3 capadócios, e Gregório de Nissa é um deles, que dentro desse contexto se levantou para defender o partido niceno. Outra observação importante é que, como a igreja estava se tornando cada vez mais semelhante ao império, aconteceu um movimento chamado monasticismo. E esse monasticismo ele foi evoluindo e muito ao ponto de os principais bispos posteriormente eles serem escolhidos pelo fato de terem abraçado digamos assim, o regime monástico. Então, assim, nós vamos observar dentro dos pais da igreja que a partir do século IV, aqui a maioria dos bispos que vão se levantar, eles vêm da ordem dos monásticos. E isso como uma forma de revolta, ou digamos assim, de luta contra o que estava acontecendo dentro da igreja, que estava se tornando cada vez mais semelhante ao Estado. Antigamente, os bispos eram considerados bispos por causa da sua espiritualidade, fé, por causa da sua capacidade pastoral, oratória e tudo mais. Mas agora havia muitos interesseiros, havia muitas pessoas que queriam ser amigo da corte, e ser um bispo nesse contexto do século IV aqui era um grande poder, porque o Estado estava se tornando um Estado que abraçava oficialmente a religião cristã. Então havia não só muitos bispos que agora queriam ser bispos pelas vantagens, né, econômicas e políticas, e como também havia muitos cristãos apenas nominalmente, que abraçavam o cristianismo apenas nominalmente. Como muitas pessoas estavam entrando na religião cristã, digamos assim,
o que acontecia era que os próprios bispos e os pastores não conseguiam mais discipular essas pessoas. Então, o fenômeno era o seguinte: a porta estava muito larga e o caminho muito largo. E por isso o cristianismo foi perdendo o seu teor e a sua capacidade de coerência com as escrituras sagradas, que vai desdobrar no catolicismo e tudo aquilo que nós conhecemos. E uma dessas pessoas que faz com que isso aconteça é Gregório de Nissa, que pode ser assim, rotulado como Gregório da Missa, porque ele foi um desses pensadores que trouxeram muitas inovações que acabaram assim sendo a gênesis do que a gente conhece hoje como a Igreja Católica. Então, o pensamento dele é nesse contexto que acontece. E as principais obras desse pensador, de Gregório de Nissa, são a criação do homem, no qual ele destaca o homem como ser racional, receptivo à revelação divina, por ser criado segundo a imagem de Deus, e assim explica como se pode compreender o homem e qual a relação deste com o seu Criador. Então aqui, nessa obra, Gregório coloca o homem em um patamar assim, muito alto. Ele dá uma exagerada um pouco, ao ponto de toda a história da redenção ser focado não na glória do Criador, mas em benefício na felicidade do homem. E depois a gente vai fazer a crítica com relação a esse pensamento dele, qual é o desdobramento desse pensamento, já contrastando com a Confissão de Fé de Westminster. A segunda obra mais conhecida dele é A Alma e a Ressurreição. E essa obra ela decorre de uma última conversa que Gregório teve com a sua irmã Macrina, às vésperas da morte. E ele começa a meditar qual é a natureza da alma, o destino final da alma e o que pode se afirmar a respeito da vida eterna, da doutrina da ressurreição. E nós também vamos fazer algumas críticas com relação a esse pensamento. E a última obra que eu destaco aqui é a Grande Catequese, que é um tratado teológico no qual Gregório ele aborda as questões basilares da fé: arrependimento, juízo eterno, a fé. E nesse ele fornece uma espécie de discipulado, digamos assim, no contexto da época. Então, por meio de argumentos lógicos, ele busca provar, nessa obra Grande Catequese, que o cristianismo não é uma fé que despreza a razão e não é algo que possa ser incompreendido, mas é uma fé também racional. Partindo disso, nós vamos analisar um pouco da vida e do pensamento desse pai Capadócio à luz da Confissão de Fé de Westminster. Então, em suma, nós não podemos negar, antes da gente chegar na crítica, né, a gente não pode negar que Gregório de Nissa tem um lugar especial entre os bispos do século IV. Tanto pelo seu calibre, né, pela sua estatura, estrutura de pensador. Ele era um grande pensador, um grande filósofo. Ele era um gênio. Ele é considerado o mais capaz dentre os capadócios, devido à sua capacidade intelectual e literária e tudo mais. Suas obras manifestam isso. Entretanto, a partir do lado do aspecto positivo, que é ter combatido o arianismo e ter se igualado a Basílio e a Nazianzo nesse combate ao arianismo, que é um ponto positivo, defender a doutrina da Trindade, há algumas observações que nós precisamos destacar aqui e algumas críticas que nós devemos fazer com relação ao seu pensamento e a sua vida, tendo como base os padrões de fé da Confissão de Westminster. E eu quero ser rápido, porque o tempo já está avançando, mas nós podemos dizer que o aspecto positivo é que ele defendia a doutrina da Trindade, e isso se encontra lá no capítulo 2, e apesar da formulação da Confissão de Fé ser um pouco mais elaborada,
o credo atanasiano ele ainda é utilizado pela igreja como uma confissão, como um credo válido, legítimo. Então, esse é o ponto positivo que eu destaquei a respeito da pessoa de Gregório de Nissa com relação à confissão de fé. E os negativos são o seguinte: primeiramente, o primeiro ponto negativo de Gregório de Nissa com relação à confissão de fé é que ele adotava e priorizava uma interpretação alegórica das Escrituras, assim como Orígenes. E isso é contrário à confissão de fé, quando ela diz lá no seu capítulo 1, no capítulo 1 das Escrituras Sagradas, na seção 9, a confissão diz que a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver a questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, que é algo que a interpretação alegórica, infelizmente, ela trazia múltiplos sentidos a um sentido único de uma passagem. Então, esse texto ele pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, essa é a regra infalível de interpretação da Escritura, que a Escritura interpreta a própria Escritura e que nós, como intérpretes, devemos buscar um sentido único em cada texto, contrário à interpretação alegórica que era entendida e aplicada por Gregório de Nissa. O segundo ponto negativo é que, ao expor sobre a doutrina do homem, Gregório emprega um conceito de apocatastase semelhante ao de Orígenes, ou seja, daqui surge o purgatório. Gregório não podia entender como um Deus de amor, podia permitir que as suas criaturas, feitas segundo a sua imagem, é uma questão polêmica, por isso eles também são considerados pais polemistas, como uma criatura feita segundo a imagem de Deus poderia permanecer eternamente no inferno, ou na condenação na segunda morte. Então isso não era aceito e não era pregado por Gregório de Nissa. Então esse é o segundo aspecto negativo, e ele é contrário à confissão de fé quando ela diz que há um juízo final, e esse juízo final ele é eterno. Então isso vai de encontro contra o que está escrito lá na confissão, no capítulo 33, na seção 1, que diz o seguinte: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados anjos, apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras e receberem um galardão. Galardão é prêmio final, segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então, esse juiz que é segundo as obras, nós sabemos que ele é um juiz definitivo e eterno, e os justos serão justificados, mas os ímpios serão condenados eternamente. Essa condenação eles passarão no inferno, no lago de fogo, que é a segunda morte, não tem volta. E isso não era adotado nem compreendido dessa forma por Gregório de Nissa. Em último lugar, o terceiro a gente poderia aqui abordar inúmeras contradições de Gregório de Nissa com a confissão de fé de Westminster, porque quando ele deixa de adotar um pensamento teológico correto, como o nosso sistema é um sistema teológico orgânico, ele acaba ferindo a doutrina da soteriologia, da salvação, ele acaba ferindo a doutrina do caráter de Deus e tudo mais, a doutrina de Deus. Mas eu foquei nesses três porque são os mais óbvios e são os mais claros, e dentro desse dá para a gente subentender que ele realmente se desvia da ortodoxia nesses pontos. Então, o último ponto que eu destaco aqui é que Gregório ele começou a estabelecer dias festivos dos apóstolos, de Santo Estevão, e começou também a venerar, aquela questão de venerar os santos, né? Grandes personagens, mártires e tal. Ele começou a implantar isso no culto.
E isso contraria o que a confissão de fé traz lá no capítulo 21 do culto religioso e do domingo, que diz o seguinte na seção 2: o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestado nem depois da queda. Deve ser prestado unicamente a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo. Então, essas são as questões que eu destaquei a respeito de Gregório de Nissa. E fico por aqui. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado.